Bom, a teoria do ácido base, né? As principais teorias sobre os ácidos e ácidos bases são Arrhenius, Lewis, Bronsted-Lawrence. Eu vou começar com Arrhenius, né? Que libera o ácido para ele libera o H+, que no caso o hidrogênio positivo, ou H3O positivo, em solução aquosa. Um exemplo é o HCl, com H+ positivo, mais o Cl negativo. A base libera o H negativo em uma solução aquosa, também como o NaOH, o Na positivo mais o H negativo. Para o bronzeado de Lowry, doa prótons com hidrogênio positivo. Um exemplo é o NH4 positivo, NH3 mais o hidrogênio positivo também. A base é o receptor de prótons, como o hidrogênio positivo. Um dos exemplos é o NH3 mais o hidrogênio positivo, logo também o NH4 positivo. Para Lewis, o ácido aceita um par de elétrons, como o BF3 aceita elétrons de NH3. A base doa um par de elétrons, como NH3 doa um par de elétrons para o BF3. Sobre agora a escala de pH. O pH mede a acidez, a basicidade ou a solução de uma solução, né? A forma seria o pH igual a menos log, igual a hidrogênio positivo. A escala vai de 0 a 14. O pH abaixo de 7 é ácido, como vinagre, suco de limão. O pH neutro, que no caso seria o pH igual a 7, que no caso é a água pura que nós bebemos. O pH acima de 7 seria os alcalinos. O exemplo é o detergente, sabão. Também a relação entre o pH e o pOH. O pH mais o pOH é igual a 14. Um exemplo prático vou fazer daqui a pouco, vocês vão ver. Os indicadores são substâncias que mudam de cor conforme o pH. O tonazol, vermelho em solução ácida, azul em solução básica. O fenolftaleína incolor em solução ácida, rosa em solução básica. Alaranjado de metila, vermelho em ácido, amarelo em base. Um exemplo prático ao adicionar fenolftaleína em vinagre, que no caso seria o ácido, né? A solução permanece incolor. A força dos ácidos e base. O ácido forte, né, dissociou completamente na água, né? Um exemplo é o HCl, logo o H positivo mais o Cl negativo. Suas bases fortes dissociam completamente na água. Um exemplo é o NaOH, Na positivo mais o OH negativo. Ácido fraco dissociam parcialmente. Um exemplo é o CH3 dupla OH, CH3OH negativo mais um hidrogênio positivo. Bases fracas dissociam parcialmente. Um exemplo é o NH3 mais o H2O, o NH4 mais positivo mais o OH negativo. Um exemplo prático, né? O ácido HCl é forte, se dissociam completamente, formando o hidrogênio positivo e um Cl negativo. O ácido acético, o CH3COO é fraco, né? E se dissocia parcialmente. A reação de neutralização entre um ácido e uma base, formando água e sal. O exemplo geral não seria o HCl mais o NaOH, NaCl mais H2O. Aplicações neutras do solo, ácidos com cal, óxido de cálcio. Uso acético para aliviar a azia, né? Neutralização do excesso de ácido estomacal. Outro tópico também é o óxido. Os óxidos são compostos e formados por outros elementos. Podem ser classificados como óxido ácido, reagem com bases para formar sal e água. O óxido básico reage com ácido para formar sal e água também. Tem um exemplo, vou fazer depois para você ver. E os óxidos neutros não reagem com ácido nem com base. No caso, um dos exemplos seria o CONa2O. Exemplo de óxidos
anfotérios. Reage com ácidos e base. Tem um exemplo também no final. Sobre a teoria de Arrhenius, o ácido, o HCl, no caso, é o H+, mais o Cl-. Na sua base, o NaOH é o Na+, mais o OH-. Na teoria de Bronsted-Lowry, o ácido HCl mais H2O, logo o H3O mais Cl-. A sua base NH3 mais H+, é o NH4+. Na teoria de Lewis, o BF3 mais NH3, logo F3B menos NH3. Na sua base é o NH3. A reação de neutralização, o HCl está na sua forma aquosa, mas o NaOH também está na sua forma aquosa. Logo, o NaCl está na sua forma sólida, mais o H2O na sua forma líquida. Sobre os óxidos, o óxido ácido é o CO2, no caso o dióxido de carbono. O seu óxido básico é o Na2O, que é o óxido de sódio. O óxido anfótrios é o Al2O3, no caso o óxido de alumínio. Essas fotos representam as teorias de ácidos base e suas reações de neutralização. E logo vem os óxidos ácidos básicos e anfotérios.